A percepção comum que muitas pessoas têm sobre a vida é que é apenas uma grande festa sem fim. No entanto, a realidade é muito diferente, especialmente para nós, seguidores de Cristo. A vida é temporária, assim como nossas posses terrenas. É crucial entender isso para poder focar no que realmente importa: nosso destino eterno. No vídeo de hoje vamos mergulhar profundamente neste assunto, explorando como ele molda nossa perspectiva, nossas escolhas e, em última análise, nosso destino. Agora, por favor, curta esse vídeo e compartilhe com qualquer pessoa que você ache que essa mensagem pode ajudar. Sua participação não apenas nos ajuda a alcançar mais pessoas, mas também fortalece nossa comunidade, à medida que todos nós buscamos crescimento e orientação espiritual juntos. Obrigado pelo seu apoio e por fazer parte de nossa comunidade. A percepção predominante que muitas pessoas têm sobre a vida, a noção de que é apenas uma grande festa que nunca acaba. Em um mundo obcecado por prazer, riqueza e posses materiais, é crucial para nós, como crentes, reconhecer e entender a natureza temporária da vida terrena e das posses. Vamos nos aprofundar neste tópico e explorar como ele impacta nossa perspectiva, escolhas e, finalmente, nosso destino eterno. É verdade que nossa cultura frequentemente promove a ideia de que a vida é uma série ininterrupta de festas onde a indulgência e a autogratificação reinam supremas. Somos bombardeados com mensagens que sugerem que a felicidade e o cumprimento só podem ser encontrados na riqueza material, fama e prazeres fugazes. No entanto, como seguidores de Cristo, devemos lembrar que essa perspectiva é uma ilusão enganosa. A Bíblia nos lembra repetidamente que nossa existência terrena é temporária. Quando um indivíduo lê a Bíblia, é confrontado com esta realidade, como uma sombra passageira ou uma flor desvanecendo. Nossas vidas estão aqui hoje e desaparecem amanhã. Tiago 4, versículo 14 diz: "Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. De fato, vocês são como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa." E o Salmo 144, versículo 4 diz: "O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira." Nosso tempo nesta terra é limitado e, portanto, basear nossa felicidade unicamente em prazeres temporais é tanto tolo quanto míope. Reserve um momento para refletir sobre o quão rapidamente os anos passaram. Parece que foi ontem que éramos jovens e despreocupados, mas agora nos encontramos enfrentando a realidade do envelhecimento e a inevitabilidade de nossa mortalidade. Essa reflexão deve servir como um alerta, lembrando-nos de que a vida é apenas um momento fugaz e nosso foco deve se estender além do temporal. As posses materiais, por mais abundantes ou luxuosas que sejam, não podem proporcionar satisfação duradoura. Jesus advertiu contra o armazenamento de tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam. A realidade é que todas as nossas posses um dia desaparecerão ou serão deixadas para trás. Entramos neste mundo de mãos vazias e o deixaremos da mesma maneira. Como cristãos, somos chamados a adotar uma perspectiva eterna, reconhecendo que nosso verdadeiro lar não é deste mundo. O apóstolo Paulo nos lembra em 2 Coríntios 4,18. "Por isso, fixamos nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno." Nosso foco deve estar em construir tesouros no céu, onde são imperecíveis e além do alcance da decadência e da perda. Isso realmente tem suas raízes na história da festa de Belsazar, do livro de Daniel, no Antigo Testamento. Um dos personagens mais infames do Antigo Testamento é o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. A linha do rei Nabucodonosor acabou caindo para Belsazar. Belsazar deu uma grande festa para 1000 de seus senhores. Belsazar fez esta grande festa enquanto havia um cerco cercando a cidade. O fato de haver um exército à sua porta não o preocupava nem um pouco. Belsazar era um homem orgulhoso e estava confiante nas defesas e vastos suprimentos da Babilônia. Agora, de volta à festa, enquanto ele saboreava o vinho,
Belçazar deu a ordem para trazer os vasos de ouro e prata que seu pai Nabucodonosor havia tirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei e seus senhores, suas esposas e suas concubinas pudessem beber deles. Esta foi uma ação extremamente irreverente de Belçazar. Ao pegar esses vasos, ele zombou abertamente de Deus e cometeu o pecado de sacrilégio, algo com que poucas pessoas se preocupam hoje. O que é sacrilégio? São atos que violam, desrespeitam ou abusam das coisas consideradas sagradas. Isso é chamado de sacrílego. Os participantes da festa de Belçazar beberam vinho e elogiaram os deuses de ouro e prata, bronze e ferro, madeira e pedra. Quando os 1000 senhores levantaram suas taças para celebrar a grandeza de Belçazar e seus falsos deuses, uma mão apareceu e escreveu algumas letras hebraicas na parede. Belçazar gritou em voz alta para trazer os astrólogos, os caldeus e os adivinhos para interpretar as letras, mas eles não conseguiram. Foi a esposa de Belçazar quem sugeriu que Daniel fosse chamado. Quando Daniel chegou, Belçazar ofereceu para torná-lo o terceiro em comando no reino se ele pudesse traduzir as letras hebraicas. Daniel recusou os presentes, dizendo: "Guarde seus presentes para você mesmo e dê suas recompensas a outro. Ainda assim, lerei a escrita para o rei e farei conhecida a ele a interpretação." Daniel prosseguiu com a tradução e, ao fazer isso, lembrou a Belçazar de como Deus derrubou seu pai até que ele aprendeu a submissão a Deus. Daniel apontou que Belçazar estava bebendo dos vasos do templo, mas não havia dado honra a Deus. Ele então foi adiante para traduzir as 4 palavras que mudariam a própria trajetória da vida de Belçazar. Deus mandou-te uns dedos que escreveram esta mensagem: Mene, Mene, Tekel e Parsim, e é este o significado. Mene quer dizer contado. Deus já determinou o número limite dos dias do teu reinado, que chegaram ao fim. Tekel quer dizer pesado. Foste pesado na balança de Deus e foste achado em falta. Parsim significa dividido. O teu reino será repartido e dado aos medos e aos persas. Então, Belçazar deu a ordem e eles vestiram Daniel de púrpura, colocaram uma corrente de ouro em seu pescoço e fizeram uma proclamação a seu respeito de que ele deveria ser o terceiro governante do reino. Naquela mesma noite, Belçazar, rei dos caldeus, foi morto. Eu preguei este sermão a vocês porque podemos aprender muito com Belçazar. Horas antes de sua própria morte, Belçazar estava buscando prazer. Ele estava ocupado se divertindo no pecado. E não vamos fingir que não há prazer no pecado. Há muito, muito prazer no pecado. É muito agradável. Se o pecado não fosse prazeroso, as pessoas não o estariam cometendo. Mas o prazer do pecado não dura para sempre. O prazer do pecado é enganoso porque não revela a um indivíduo os salários do pecado. Belçazar estava buscando prazer, sem saber que estava a horas de se apresentar diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, que estava abertamente zombando. Belçazar estava festejando e se divertindo enquanto o inimigo estava em seus portões. Existem pessoas que, assim como Belçazar, estão buscando prazer, vivendo para esta vida e apenas para esta vida, enquanto o inimigo está em seus portões. Ande pelas ruas desta cidade e, mais além, nos cantos do mundo, e você encontrará pessoas que são como Belçazar e estão buscando prazer pecaminoso e diversão pecaminosa. Em Daniel, capítulo 5. Um versículo se destaca para mim porque revela a realidade da consciência humana. Daniel 5,6 diz: Então a expressão do rei mudou, e seus pensamentos o perturbaram, de modo que as articulações de seus quadris se soltaram, e seus joelhos se batiam um contra o outro. Olhe para a descrição vívida de Daniel que mostra que Belçazar estava verdadeiramente aterrorizado. Seu rosto ficou pálido, e ele estava tão assustado que suas pernas ficaram fracas. Sua festa despreocupada era tão superficial que passou de alegre a aterrorizada em um instante. Eu acredito que sua consciência sabia que algo ia acontecer. Mesmo agora, enquanto eu estou pregando, a consciência de alguém está batendo em seu coração, dizendo para eles ouvirem, dizendo para eles se acertarem com seu Senhor, seu Deus. Assim como Belçazar, os seres humanos têm um falso senso de segurança. Não apreciamos verdadeiramente que somos seres frágeis. Você é um ser frágil e suave.
Você entende o quão frágil e fraco você realmente é? Você pode ter músculos e um tanquinho e parecer uma estátua grega, mas isso realmente não muda nada. Você é um ser frágil. Você pode estar aqui 1 minuto e se foi literalmente no próximo minuto. Belsazar, com um exército em seu portão, ele tinha um falso senso de segurança. O rei Belsazar deveria ter estado perfeitamente seguro naquela cidade. Suas paredes eram ditas como impenetráveis, e sua cidade famosamente mantinha 10 anos de provisões de comida à mão, por isso poderia resistir a qualquer cerco. Ele estava tão confiante na provisão de alimentos de sua cidade que, em vez de racionar seu suprimento de comida enquanto estava sob cerco, ele fez uma festa. A arrogância descarada de Belsazar, o completo desrespeito pelo exército à sua porta. Ele tinha um falso senso de segurança. E afinal, ele tinha o rio Eufrates passando diretamente por sua cidade, dando-lhe um suprimento infinito de água, o que novamente poderia sustentá-lo através de qualquer cerco, toda a água que ele precisava. Lá, novamente, ele tinha um falso senso de segurança. E essa é a mentalidade de nós, seres humanos. Vivemos com um falso senso de segurança, não sabendo o quão verdadeiramente frágeis somos e como podemos estar aqui 1 segundo e literalmente no próximo segundo podemos estar diante do Senhor, nosso Deus. Esse falso senso de segurança é o que o diabo quer que as pessoas vivam, para pensar que elas têm tempo e esquecer como a vida pode mudar. Todos nós precisamos nos libertar desse falso senso de segurança que Belsazar tinha. Não havia lugar mais seguro para Belsazar estar do que fechado em sua cidade de Babilônia. E, no entanto, a história nos diz que essa fortaleza formidável caiu em uma noite. Em uma noite, essa fortaleza que ninguém poderia invadir caiu. Ele pensou que duraria anos sob cerco, mas não durou nem uma única noite. Um falso senso de segurança. Um jovem pode viver com um falso senso de segurança e pensar: posso viver no pecado e me acertarei com o Senhor mais tarde na vida. Você tem certeza? Você está absolutamente certo? Ou você está caindo na armadilha de um falso senso de segurança? Jovens morrem, pessoas velhas morrem, pessoas ricas morrem, pessoas pobres morrem, pessoas saudáveis morrem e pessoas não saudáveis também morrem. Não sabemos o que o amanhã reserva. Às vezes penso em Belsazar e no que ele deve ter pensado 10 minutos antes de passar deste lado da eternidade para o outro. Eu me pergunto o que ele pensou durante aqueles últimos 10 minutos. Apenas pondere por um momento os pensamentos que este rei teria tido durante esses últimos 10 minutos. Talvez eu devesse ter orado mais. Talvez eu devesse ter honrado Deus mais. O que exatamente existe do outro lado desta vida? Eu não confiaria em viver mais 1 segundo sem Jesus na minha vida. Jesus é quem eu preciso. Jesus é tudo o que posso segurar. Jesus é a minha salvação. Jesus é meu Senhor. Jesus te ama. Sim, Ele te ama. Agarre-se a Jesus e Ele se agarrará a você. Você entende o amor que Jesus tem por você? Você entende que Jesus quer você no céu mais do que você quer estar no céu? Deus te ama, sim, Ele te ama. Você não merece, mas Ele te ama. Venha para Ele. É bastante lamentável que muitos crentes nem mesmo olham além deste mundo. Eles estão presos nos eventos deste mundo a ponto de terem perdido a visão do céu. Então, eu te encorajo hoje. Não perca de vista o céu.